Tia Rafa, oi, Dé. E aí, gente, vou esperar mais um pouquinho para o pessoal chegar e a gente já começa. Bom, então vamos lá, né? Então, vou começar falando do motivo, né, que eu resolvi fazer essa live. Foi por causa da repercussão da live que eu fiz com a Paula no Congresso de Movimento da Evolutio. Foi muito legal. Até hoje, assim, eu falo para as meninas como foi bacana falar para profissionais sobre esse assunto que eu gosto tanto de falar, que é movimento, né? E... deixa eu só... isso. Falar sobre movimento, que é um tema assim que eu realmente gosto muito de falar. E eu comecei a perceber que no ensino do movimento existem vários aspectos que devem ser abordados, né? Nós, professores de educação física, o fisioterapeuta que também trabalha com reprogramação de movimento, com outro foco, não é o foco nosso, que é performance, né? Melhora do treinamento. O foco do fisioterapeuta é a reabilitação. Então, mesmo com foco diferente, o fisioterapeuta também precisa ter esse olhar para o movimento. Eu comecei a observar que a parte de correção é uma parte que é muito importante. Eu vejo os profissionais um pouco perdidos ainda, né, nessa fase de como que eu vou corrigir esse aluno. A gente tem vários problemas e várias nuances com relação à correção. Primeiro porque existem várias técnicas, né? A gente pode corrigir o aluno de várias maneiras diferentes. E existem jeitos que são mais fáceis, que você vai encurtar um caminho, você vai acelerar o processo. E existem formas que você meio que vai dar uma patinada ali para poder... exatamente, sem correção não acontece progressão. É bem por aí. Então, a correção, as correções elas são fases do processo de ensino em que elas precisam ser bem direcionadas para o movimento que está acontecendo e elas vão acontecer depois que uma coisa do movimento acontece. Você só corrige o que está errado. Então, a correção, para ela acontecer, primeiro precisa acontecer o erro. E esse erro, chegou atrasada não, tá tudo bem. E esse erro, para ele acontecer, quando ele acontece de maneira segura ou de maneira a você deixar o seu aluno suscetível a uma lesão. Então, eu tô falando aqui de uma condição da gente tentar blindar esse momento que você está ensinando o movimento e que esse erro vai acontecer. Vamos transformar esse momento no momento que o erro aconteça de forma segura? Então, a gente, tendo um bom planejamento, a gente consegue elaborar a nossa sessão de treinamento para que o aluno, para que você permita que ele erre de uma maneira segura e um erro controlado. Isso é importante acontecer para a gente evoluir. Vou dar um exemplo aqui, se você está ensinando um movimento. Vou colocar, eu gosto de dar o exemplo do agachamento, porque todo mundo aqui agacha. Não agacho não, porque eu não posso agachar. Você agacha sentando na cadeira, você agacha quando você vai no banheiro, você agacha em vários momentos da sua vida. Você talvez tenha uma restrição para agachar com cargas elevadas. Então, quando você está ensinando um agachamento, você só vai corrigir o que estiver errado. Se o aluno estiver lá fazendo um bonitinho, você vai corrigir o quê? Você vai falar o quê? Né?
Então, para a correção acontecer, o erro ele tem que estar presente. E muitas vezes a gente não consegue enxergar esse erro. Muitas vezes o erro está acontecendo ali e a gente não sabe de onde que o erro está vindo. Esse é um outro fator também que é muito importante, que ele esteja presente quando a gente for falar de correção. Eu já falei várias vezes aqui, eu falo nos meus canais de comunicação, que é muito importante a gente conhecer o movimento que a gente está ensinando. Além de conhecer o movimento, a gente tem que conhecer o aluno. E a gente passou aquele movimento, a gente selecionou aquele exercício para poder trazer para ele performance. Então, a gente conhece esse aluno. Conhecendo esse aluno, conhecendo o movimento, fica muito mais fácil de você limpar. A limpeza do movimento, ela tem que acontecer em etapas. A gente não pode chegar, às vezes, lá no agachamento e querer corrigir o joelho que está entrando, o tornozelo que está deixando, está puxando esse joelho para dentro, a coluna que não está reta, a pessoa que está olhando para cima, à medida que vai agachando, vai olhando para cima. São vários erros que vão acontecendo ao longo da execução que você não vai conseguir corrigir tudo de uma vez, que você não vai conseguir controlar tudo de uma vez. Então, vamos lá. O aluno chegou na sua aula, você demonstrou o exercício, ele tem a capacidade de fazer aquele agachamento, ele tem mobilidade? Tem. Ele tem força para aquela carga específica? Tem. Então, tá lá o aluno fazendo movimento. Você demonstrou, ele entendeu a tarefa, agachou, o joelho entrou. Então, a primeira coisa, eu identifiquei que o joelho entrou. Então, eu vou lá falar com o aluno para ele abrir aquele joelho. E, às vezes, ele continua joelho entrando. Nessa hora, é o que eu falo, que a gente dá uma patinada. A gente fica sem saber o que fazer. Nesses casos, a gente fica sabendo, nossa, eu vou corrigir, mas eu vou começar por onde? Já falei para o aluno que ele tem que abrir o joelho, ele não está conseguindo abrir o joelho. Será que essa correção que você está dando é uma correção que o aluno entendeu? Porque às vezes a gente fala de coisas com uma linguagem que as pessoas não conseguem entender. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando você está ensinando. Né? Pensa sempre, a gente é 100% responsável por tudo que acontece na nossa aula ali. Seja uma aula coletiva, seja uma aula de personal, aí você está fazendo movimento, tá ensinando tudo para o seu aluno e ele não conseguiu executar a tarefa. Muito provavelmente você não explicou de uma maneira que ele entenda. A tarefa está acima da condição daquele indivíduo também. E às vezes ele não tem aquela capacidade física. Então, para a gente corrigir um aluno, corrigir um erro, para a gente dar um feedback, a gente tem que saber a origem do erro. Eu acho que partir por aqui é um bom início. Quando você entende que aquele erro está acontecendo por falta de mobilidade, não é porque o aluno não entendeu, ele está fazendo tudo que ele precisa fazer certinho, mas realmente ali aquele alinhamento não está bom. Está colocando o aluno em risco? É um nível de erro que você pode manter e com o tempo você vir trabalhando, vir limpando? Porque tem um erro que a gente pode manter, tem um erro que a gente não pode manter. Então, se o erro você pode manter, você vai controlar ali, você vai trabalhar ao longo da sessão e para você poder extrair essas informações, se o aluno é capaz de fazer, se ele prestar atenção ou se ele não é capaz de fazer. Se ele não é capaz de fazer, você tem que dar um passo atrás. Talvez revisar se está na hora de passar aquele exercício. Mas muitas vezes a gente não tem esse olhar, a gente não consegue entender de onde que está vindo aquele erro. Então essa é uma das coisas que a gente não pode negligenciar. O aluno está executando de maneira incorreta, o que está causando? Eu acho que a causa do erro é uma coisa que vocês não podem deixar de observar. Observando a causa do erro, identificando os motivos, vamos partir para a correção. Então, a correção dos exercícios,
São todas essas estratégias que a gente vai utilizando ao longo da aula para fazer com que o exercício, o erro, se transforme em acerto. O movimento que não é o esperado se transforma no movimento esperado. Para fazer isso, você precisa de um planejamento, você precisa de uma estratégia, e onde eu falo, você precisa de micropassos. Vou falar um pouquinho aqui também de um assunto que é muito importante, que é quais são as nossas principais dificuldades, às vezes não é sua, mas é do seu colega, quando ele vai corrigir um aluno. Às vezes o aluno não gosta de ser corrigido. Eu tenho certeza que você já se depararam com uma situação de uma pessoa resistente. Você está indo ensinar um movimento para ele e você vai corrigir, ele começa a falar com você assim, não, mas ele começa a justificar. Não, mas o que eu fiz por causa disso, eu fiz por causa daquilo. Essa justificativa, muitas vezes, é uma resistência que a pessoa tem a ser corrigida. Como que a gente dribla um aluno que não quer ser corrigido? Você vai acessando devagar, a gente vai comendo pelas beiradas. Primeiro, identificou que o movimento está acontecendo cheio de erro e a pessoa não quer ser corrigida, de repente é melhor você revisar se realmente é o exercício certo para aquela pessoa. Se o exercício for complexo demais, tiver elementos demais, que a pessoa não conseguir acertar e não conseguir ajustar ali na hora, e você vai tentando falar e ela tá fazendo cara feia, ela não vai concentrar no exercício, ela não vai ser capaz de mudar. Então, talvez esse é o momento em que talvez a gente vale a pena revisar a estratégia. Às vezes, o problema não é o aluno, às vezes o problema está na gente, porque a gente tem vergonha de acessar aquele aluno para corrigir. Às vezes você não quer corrigir o aluno porque você tem vergonha de falar com ele, que ele está errado, você é um pouco mais tímido, a pessoa está executando ali. Gente, não deixe isso acontecer. Você vai ter que quebrar esses erros aí, dividir aquele exercício em várias etapas e ir num ponto que você identificou que o aluno precisa corrigir e que ele é capaz de fazer. Uma outra coisa que a gente pensa também é que dá trabalho. Você viu aquele exercício maravilhoso, você sabe tudo do exercício, hoje você fala assim, hoje eu vou ensinar o TGU para o meu aluno. TGU, Turkish Get Up. É um exercício muito complexo, que eu não sei se todo mundo sabe de qual exercício que eu tô falando, aquele exercício que você começa deitado no chão de lado e você levanta o peso até a posição acima da cabeça e volta para o chão novamente. É um exercício que tem uma série de etapas, muitas coisas para serem, muitos pontos, muitos movimentos, você quebrar um movimento inteiro, ele é composto de várias etapas, e aí você não sabe nem por onde começar. Você quer ensinar, acordou motivado, quer ensinar o TGU, demonstrei, o aluno vai fazer, não entendeu o primeiro rolamento de lado. Não entendeu o primeiro. Aí você já começa, a dar aquela coçada, já começa a ficar meio impaciente. O aluno fez o exercício, levantou, no meio da execução você começa a parar ele, para, não, já tá aqui, põe a mão aqui. Então, gente, um exercício quando ele é muito complexo, porque ele tem muitas etapas, que ele tem muitas progressões, que ele vai até uma fase muito longa, muito grande, muito extensa, você não pode falar tudo de uma vez para o aluno. Você vai construir. Porque senão você vai cair no erro de ter muita coisa para corrigir. Antes de você chegar nesse movimento que ele é grande e complexo, você tem que dividir aquele movimento. Hoje na aula eu vou passar a primeira fase do TGU, que é virar de lado.
que é o press, na verdade. Hoje eu vou passar o press deitado no chão. Depois eu vou passar o rolamento. Depois eu vou passar a sair da posição sentada e apoiar o joelho no chão. Eu vou usar esses movimentos no meu aquecimento. Então, quando você planeja o treinamento e entende que aquele exercício é um exercício que precisa ser construído, você consegue minimizar esses problemas e passar por menos momentos em que você precisa corrigir. Isso é muito importante, porque às vezes a escolha do exercício está fazendo o aluno errar. Não porque ele não consegue, mas porque você colocou uma expectativa extremamente alta e a pessoa ainda não está na hora de executar aquilo. Ou ela até tem condição de executar, até está na hora, mas não com esse excesso de informações. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo dessa aula que eu estou dando para vocês aqui, dessa nossa live. Eu vou falar de muita coisa. Vocês vão ter que entrar lá de novo e assistir de novo se quiserem fixar. Porque quanto mais conhecimento, quanto mais conteúdo a gente lida com ele, mais tempo a gente precisa para processar. Aprender um movimento, gente, é igual a aprender qualquer outra habilidade. Seja ela física, seja ela cognitiva. Falo isso toda hora. Nosso cérebro, a forma como o nosso cérebro aprende é igual para tudo. Então, você não chega na aula de inglês, lá na sua primeira aula de língua, querendo já conversar. Primeiro você vai aprender as palavras, você vai formar vocabulário, depois você vai formar uma frase, depois essa frase vai estar contextualizada, depois você vai começar a falar com o seu colega, depois você vai conseguir assistir um pedacinho de um filme, entender uma frase de um filme, até você conseguir conversar com uma pessoa. São processos, são etapas, é a mesma coisa. Então, quando você se depara com um movimento muito complexo, a forma de corrigir é diferente, a forma de ensinar também. Para minimizar esses problemas que acontecem relacionados ao erro, você precisa entender o movimento e saber se está na hora de passar. Vindo para a parte mais específica do que eu comecei a falar com vocês lá no vídeo, é sobre algumas formas que eu vejo os professores fazendo, que eu falei que é a tal da patinada. O que acontece? Eu citei um exemplo agora de uma forma de ensinar que leva o aluno a muitos erros, né? É movimentos complexos que são passados com toda a sua complexidade, às vezes em uma aula. Movimento que precisa de micropassos. Você já está dando tudo numa aula. Isso vai fazer o seu aluno errar. E quando o aluno está errando, ou quando o movimento é muito complexo, quando ele tem muitas etapas, a gente cai no erro de querer corrigir o tempo inteiro. Então, o aluno, vamos lá, sai do TGU, vamos lá pro agachamento. Então, enquanto o aluno está agachando, vamos supor que seja um lunge, você está corrigindo. Abre o peito, joelho para fora. Mantenha o corpo alinhado, segura o peso, cotovelo para dentro. Você está falando o tempo inteiro, corrigindo o aluno, enquanto ele está executando o movimento. Quando a gente aprende um exercício, quando a gente aprende a gente aprende aqui. É a primeira coisa. Tem uma série de informações que o nosso cérebro precisa absorver para ele transformar aquilo em movimento. E essas informações estão relacionadas com as nossas sensações, com o nosso equilíbrio, com onde a gente está tocando, como a gente está sentindo aquela carga. Então, essas sensações são o nosso interior, são as nossas percepções daquilo que a gente está fazendo. Na hora que a pessoa está executando o movimento, ela precisa estar atenta ao que está acontecendo no corpo dela. Se você está falando o tempo inteiro, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, corrigindo, essa pessoa vai ter condição de sentir tudo isso? Não. Ela não vai entender a conexão do pé com o chão, ela não vai entender o grip, que é a conexão da mão da pessoa lá com a ferramenta, ela não consegue entender as ativações
Porque ela está escutando tudo que você está falando. E nesse prestar atenção em tudo que você está falando, ela deixa de prestar atenção nela. Então, corrigir o tempo inteiro é uma coisa que vocês devem evitar fazer. Eu vou falar sobre a forma correta de fazer, mas primeiro eu vou falar aqui sobre os erros mais comuns na hora de correção. Corrigir tudo de uma vez. Então, isso faz parte também de corrigir o tempo todo. Isso é a nossa ansiedade de ver o aluno fazendo o movimento, daquilo que você aprendeu. Eu fiz, eu aprendi, agora eu vou ensinar. Gente, é um caminho muito distante entre uma coisa e outra. Porque você precisa ensinar devagar e corrigir devagar. Se você está ensinando devagar, se você estiver ansioso, olha lá, tem que me policiar quanto a isso. É isso mesmo. Se você estiver ansioso, você não consegue ensinar devagar. Você não consegue nem enxergar as etapas do movimento, nem enxergar onde que você precisa. Aí você transfere para o aluno aquela expectativa toda. Bom, eu vou ensinar esse exercício aqui hoje, porque eu fiquei sabendo, ou aprendi que esse exercício é muito bom para isso. Gente, e observe o tempo todo, eu não estou falando de professor que treina musculação, ou que dá aula no CrossFit, ou que dá aula de ginástica coletiva. Vale para todo mundo. A questão da ginástica coletiva, das aulas coletivas, eu vou falar um pouquinho, vou abrir um parênteses para falar disso. Mas ensinar movimento é igual. Vou falar já sobre como iniciar as correções. Então, quando você fala de uma vez, tudo de uma vez, a pessoa não absorve. Escolha uma coisa para você falar. Não fala tudo de uma vez. E você vai cair numa situação que muitas vezes você não vai conseguir corrigir tudo na mesma aula. Não vai. Então, acalma seu coração. Menos ansiedade. Isso tudo faz parte quantas certificações, gente, eu tô falando pra vocês, é porque eu já errei muito nisso também, tá? Eu fiz várias certificações em que eu saí da certificação de Clubel. Meu aluno nem conhecia a ferramenta, chegava na academia, gente, e eu era a louca. Eu devo ser ainda, as pessoas ainda devem me chamar assim, a doida da Bodytech. Não sei se você conhece o equipamento chamado Viper. Eu até tenho ele ali, depois eu vou pegar para mostrar para vocês. O primeiro dia que eu fiz o curso de Viper, eu comprei, porque a gente é desses, né, que a gente empolga, a gente compra equipamento, a gente quer ensinar. Então eu já trouxe para academia novidade, já quis inserir aquilo ali no treino dos meus alunos. E aí é muita informação de uma vez. Talvez seria melhor eu começar a treinar, deixar as pessoas terem contato com a ferramenta, deixar entender todo o processo. E aos pouquinhos aquelas informações vão ficando mais fáceis. Os alunos vão gostando mais dessa ideia do movimento novo e vão aceitando mais as correções, porque eles vão entendendo que aquilo ali é a primeira vez que está chegando para eles. Então, menos ansiedade. A gente chega muito ansioso, querendo ensinar tudo de uma vez, sem um planejamento, a gente cai no erro. Vou falar disso também. Como você lida com o aluno que deseja resultados rápidos e não pensa em ganhos motores de qualidade? Depois eu vou voltar nesse assunto para falar o que esses resultados rápidos, né? Porque às vezes é uma falha na expectativa nossa, do cara querer hipertrofia. Hipertrofia demanda um tempo. Emagrecimento não é uma responsabilidade nossa sozinha. Claro que a gente tem que, né, trabalhar com déficit calórico. Para trabalhar com déficit calórico, você tem que passar para ele um treinamento que exija do metabolismo ali para você ter esse resultado. Agora, o nutricionista que tem que passar para escrever uma dieta que vai deixar um resultado, né? A gente é responsável pela melhora do condicionamento. Uma outra forma que vocês devem evitar de fazer as correções é tocar o aluno em qualquer lugar, qualquer hora.
O aluno está fazendo o exercício lá, aí você tá pegando na escápula dele, que você quer que ele abra, olha aqui, ó. Olha uma coisa prática. Você quer que o aluno abra o peito. Você quer que o aluno abra o peito, aí você vai e pega na escápula dele. Você quer que ele feche as escápulas, você vai pega na escápula. Você quer que o aluno abra o joelho, você vai, segura no joelho e vai e abre. Tem um jeito certinho da gente fazer esse toque. Não tô falando de um toque invasivo, tá, gente? Claro que você não vai chegar, a mulher tá agachando, você não vai chegar lá na frente e vai tocar no joelho dela. Mas existe a maneira de você se posicionar corretamente do lado do seu aluno, de frente, para você fazer cada abordagem dessa. O que você não pode fazer é sair pegando na pessoa e você guiar o movimento que você quer que ela faça, tá? Não dá para você pegar a mão da pessoa e sair empurrando para cima. Você precisa saber como fazer. Muitas vezes é você intencionalmente apoiar a sua mão e fazer um pouquinho de pressão no sentido contrário do que você quer. Se você quer que o joelho dessa pessoa abra, não adianta você pegar e empurrar o joelho dela para abrir. Segura do lado de fora do joelho, apertando o joelho dela para dentro e fala assim, empurra a minha mão, o joelho dela vai abrir. Então é disso que eu falo sobre estratégia de correção. São os toques proprioceptivos, exatamente. Você vai na direção que você quer. Você não vai tentar guiar o segmento corporal ali, porque no momento que essa pessoa estiver executando com carga, você não vai conseguir. Uma maneira... Agora vamos falar um pouquinho sobre as estratégias de correção. As estratégias de correção que são realmente eficazes na hora que você está ensinando o seu aluno. Primeira coisa, revisar o setup. Revisar o setup é falar de todos os pontos importantes que aquele movimento tem e que você não pode deixar de fora na hora de colocar. Então, vamos estar lá no TGU. Setup do TGU é a posição inicial. A pessoa vai deitar de lado, aí você vai falar assim, deitado de lado, e você vai falar a tarefa. Você vai segurar com a sua mão de baixo no querobel, sua outra mão segura por cima. E você vai lembrando. Primeiro você vai fazer o rolamento, mantém as escápulas encaixadas, o peito aberto, rolou, faz o press e vai dando as instruções. Setup, lembra que é configuração. Todas as informações do exercício você tem que dar. E essas informações você tem que passar no início da série. Na hora que a série estiver acontecendo, na hora que o bicho estiver pegando, as informações que você deve dar ali são informações do estilo dicas. Não são informações grandes. As informações maiores você dá no início. Eu lembro que você vai fazer o swing. O setup do swing é a posição inicial. Então, vai lá, prepara, posiciona a mão no querobel, traz o querobel para você, puxa e aí começa. Você vai fazer 3 e depois você vai começar a fazer o swing. Então, você tem que revisar, no início da série, revisar essas informações. Segundo ponto. Se vocês quiserem anotar aí. Quem trabalha com treinamento intervalado, não dá para corrigir tudo de uma vez. Eu já falei isso. Mas quem trabalha com treinamento intervalado tem que levar muito em consideração o protocolo que você estiver utilizando com seu aluno no dia. Vou dar um exemplo do nosso queridinho Tabata. Você escolheu fazer swing, fazer Tabata com swing. Swing é um movimento em que eu tenho um ganho muito grande de potência, por isso potência é a capacidade física treinada no swing. O exercício acontece em alta velocidade, com muita ativação. O aluno tem que olhar para o ponto certo. E você passou todas as informações para ele do swing, contou e começou o Tabata. Durante 20 segundos esse aluno está executando em alta intensidade, frequência cardíaca elevada,
O movimento onde ele está arremessando o peso para cima e você viu ele fazer enquanto ele está fazendo, você está falando. Numa repetição que o aluno tá aqui, ó, você tá assim, contrai o glúteo. Aí ele vem aqui, aí você vai falar assim, fecha o cotovelo. Aí ele volta lá embaixo. O que você tá querendo com isso, além de desconcentrar seu aluno? Então, para cada protocolo, tem hora certa de falar. Num Tabata, a gente fala na pausa, naqueles 10 segundos. E a gente também não fala muita coisa, não. A gente, no swing, eu vou escolher que o aluno tem que estender bem o joelho. Que o aluno tá fazendo aquele swing com pouca potência de quadril, o joelho não tá esticando. Eu identifiquei o erro, vários. Eu escolhi um, então identifiquei. Escolhi um erro e agora eu vou começar a falar desse erro. Então eu vou escolher uma tarefa para corrigir aquele erro. Então eu vou falar com a pessoa, estende o joelho. Eu não vou ficar falando para ela assim, seu joelho tá dobrado durante o swing, porque eu só tenho 10 segundos. Desses 10 segundos, você vai falar com o aluno assim, respira, concentra agora na extensão do joelho. 3, 2, 1, já acabou o tempo e vamos embora para a próxima. Então, o protocolo de alta intensidade, você respeita o tempo de execução do movimento. Se você viu que o erro tá, o exercício é muito intenso, é rápido, é curto, e o aluno está sendo colocado em uma situação de perigo, você interrompe, você regride, você não deixa o aluno fazer errado, principalmente com carga elevada. Mas você não vai falar em cima dele, você não vai tentar corrigir o seu aluno na hora que ele estiver executando durante 20 segundos. É impossível de prestar atenção. Primeiro que a intensidade elevada, nosso cérebro está completamente em outro estado. A gente não escuta, o aluno não vai escutar o que você está falando. Quem treina intensidade alta sabe disso. A pessoa fala com você, você nem escuta. Então, a hora errada de falar é quando o aluno está fazendo exercício em alta intensidade. Você tem que achar essa estratégia. Isso vai depender do protocolo. Eu já falei sobre o tempo, que a gente precisa falar, e cada protocolo tem um tempo diferente. E eu falei também sobre a tarefa. Uma das tarefas que eu demonstrei para vocês aqui foi a de empurrar o joelho para fora. Empurrar o joelho para fora no agachamento é uma estratégia. Outra estratégia que a gente faz, por exemplo, no agachamento, um exemplo, é você pedir para a pessoa levar o quadril para trás como se estivesse sentando numa cadeira. Essas tarefas são tarefas que você dá que ao mesmo tempo elas vão corrigir o exercício e elas vão fazer com que o seu aluno entenda de uma maneira simples. Uma das formas erradas de se corrigir, gente, é quando a gente usa um vocabulário técnico demais. Quando você descreve o erro. Então, a pessoa está fazendo o exercício, ela... Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Uma prancha em que ela perdeu o encaixe de abdômen, perdeu o hollow body, perdeu a posição de rolo, o abdômen está desligado lá, e o objetivo da prancha é o fortalecimento. Vai ficar. Vai ficar salvo. Ai, gente, tá muito atrasada? Vamos ver. Se tiver muito ruim de entender, eu vou tentar conectar pelo meu telefone, que eu conectei por outro, tá? Para poder filmar com o meu telefone, para poder passar a live pro YouTube. Então, além daqui, ela vai ficar salva no YouTube, tá bom? Então, as tarefas, elas são importantes porque a gente acessa o cérebro da pessoa de uma maneira diferente. Quando você está fazendo a prancha e que o aluno está fazendo a prancha e o aluno errou a maneira de executar, você tem que dar uma tarefa que ele consiga visualizar e consiga entender. A posição da prancha, por exemplo, a contração do glúteo e você levar a pelve para dentro, né, que a gente fala retroversão pélvica, ela não pode acontecer passiva durante a prancha, ela tem que acontecer com ativação abdominal, com ativação glútea. Bacana.
com ativação glútea. Então, às vezes você vai falar assim, finge que você está segurando um papel no meio da perna. E a pessoa, na hora, ela vai lá e faz a ativação que precisa. Então, essas tarefas, e essa é a linguagem que às vezes o nosso cérebro entende. E quando você vai falar assim, faz uma retroversão pélvica, quem que vai entender o que é uma retroversão pélvica? A gente confunde antiversão com retroversão. Falar sobre, ou você descrever o erro, por exemplo, você perdeu a posição de hollow. E aí? O que eu faço? Quando você vai corrigir, você tem que dar tarefa de correção. Não adianta você ficar descrevendo, porque isso não vai ser eficaz. Você já viu essa situação várias vezes. Que você vai falar com o aluno, você fala o que está acontecendo de errado, mas não dá uma tarefa para a pessoa corrigir. Então, essa é uma situação muito clássica. Você usar vocabulário muito técnico, ficar falando da escápula, fecho as escápulas, tá? Como que eu fecho as minhas escápulas? Como que eu abro o meu peito? E eu falei de uma coisa também sobre a identificação do erro, é tão importante aqui que vamos colocar que o aluno tá aqui, ó. Ele tá preso aqui, não é porque ele quer, não. Aí você vai falar assim, abre o seu peito, o aluno faz assim, ó. Olha lá o ombro, continua no mesmo lugar. Aí você vai falar assim, fecha suas escápulas, o aluno faz assim, ó, continua do mesmo jeito. Então, identificar se o problema está vindo por uma falta de entendimento da tarefa, vai fazer o erro minimizar. Identificar se o problema está acontecendo por uma falta de mobilidade, que pode ser o caso. Então, você não vai resolver aquele problema ali na primeira sessão de treino. Você vai falar, você vai tentar corrigir, você vai usar todas as dicas que você souber, mas vai estar lá. Porque o movimento está acontecendo, às vezes você não está enxergando. Eu queria parar um pouquinho de falar e fazer uma demonstração para vocês de um movimento aqui. E agora é a hora que a gente vai fazer uma tarefa prática, nós aqui, que a gente vai exercitar um pouquinho isso que eu acabei de falar, tá? Eu vou demonstrar um exercício com alguns erros de execução e eu quero que vocês coloquem aí, anotem aí, o que vocês fariam para corrigir aquele movimento. Eu quero que vocês, corrigir não, eu quero que vocês me falem quais os erros que vocês identificaram nessa execução de movimento, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, deixa eu ver. Encaixar uma posição que vocês me enxerguem. Ah, tá. O celular não vai ficar. Gente. Tá. Eu vou arrastar meu sofá aqui. Deixa eu tentar colocar mais para baixo por causa dos comentários. Agora deu. Então, o exercício que eu vou demonstrar aqui, esquece, desconsidera os pés, tá? É o stiff. Vou fazer com alguns problemas de execução, eu quero que vocês anotem aí o que vocês enxergaram de problema, tá bom? Eu vou demonstrar de frente, vou demonstrar de lado. Tá lá, o peso tá aqui na minha mão, tá? Vou usar um peso aqui super pesado, que é a almofada da minha filha. Então tá lá, ó.
Vambora. Conseguiram identificar alguma coisa? Escreve aí. Tá atrasado, mas eu vou esperar. O que vocês conseguiram ver de problema desse movimento? Eu fiz pelo menos três coisas eu fiz aí que foram... Legal. Está fazendo flexão de tronco sem ativação nenhuma dos posteriores e compensando na coluna. Flexionando o tronco, não usando o quadril. Vai colocando aí, gente. Deixa eu ver. Cabeça, posição da cabeça também. Pescoço que não está no prolongamento da coluna. Projeção do queixo. O olhar não está acompanhando o movimento. Torácica mal posicionada, coluna não alinhada. Ombros caídos, olhando para frente, cervical tensionada, falta mobilizar o quadril. Ok. Vocês falaram do principal. Eu vou mostrar para vocês aqui agora duas tarefas que eu daria para o meu aluno para corrigir isso. E eu já vou falar, já falei uma vez, vou falar outra. Eu não faria tudo ao mesmo tempo, tá bom? Eu vou mostrar como eu ensino o stiff, como eu corrijo esse problema. Então, vamos lá de novo. Dr. Bel, meu amigo Dr. Bel, entrou. Aqui, ó, quando eu falo de tarefa, um implemento simples que a gente pode usar para corrigir a questão do pescoço é isso aqui, ó. Essa bolinha tá pequena, mas poderia ser uma bolinha maior, tá? E você vai fazer pedindo para que o seu aluno... Pegar meu peso aqui, gente, para que seu aluno... Para que seu aluno, ó... Entenda que não é para olhar para frente, porque se ele olhar para frente, a bolinha vai cair. Outra coisa que é muito importante nesse exercício, a direção dos segmentos corporais, ela tem que estar muito específica. Para cada exercício, o segmento corporal se movimenta numa direção ou em outra. O exemplo que a gente está dando aqui é o stiff. O peso, eu demonstrei isso aqui, ó. Olha como o peso estava longe do meu corpo. Isso aqui é claro que leva uma carga muito grande para os paravertebrais, pouca carga para o quadril. Então, ó, pezinho perto do corpo, o que eu vou falar com esse aluno para corrigir esse uso do quadril? Porque o ombro tá vindo aqui para frente, muito provavelmente por essa carga em excesso. Aí você fala, corrige o ombro, ok. Mas olha aqui que legal. Você vai falar para a pessoa ir com o quadril para trás, como se ela não fosse descer. Você vai tentar evitar descer o tronco levando o quadril para trás. Leva a bunda para a parede. Então, olha aqui, ó. Vai fazer exercício agora, tenta encostar a sua bunda na parede. Ó, tenta encostar a sua bunda na parede. Encostou a bunda na parede, volta. Encostou e sentiu que pode descer mais, dá um passo para frente e vai lá de novo. Ó, sentiu que foi desequilibrar? Se a pessoa desequilibrar para trás, ela tá na parede. Se ela desequilibrar para trás, você dá um passinho menor, micro passo, e vai lá de novo, ó. Tá bom? Então, esse é um exemplo. Eu usei 2 exemplos sobre o mesmo exercício. De 2 tarefas que a gente dá para o aluno, 2 exercícios, 2 coisas simples que a gente consegue corrigir. Vocês estão aí em casa, tem um para casa. Vocês vão primeiro fazer, se vocês nunca fizeram o stiff assim, faça o stiff com esse direcionamento do quadril para trás.
E aí vocês vão entender, que vocês vão sentir mais conexão, mais ativação do glúteo e dos posteriores de coxa. Essa é uma sensação, tá, gente? Eu não estou falando que tem mais ativação fazer assim, não, tá? Porque não tem como provar isso. A gente não fala as coisas da cabeça nossa. O joelho sempre destravado, tá? Ele me perguntou sobre estender ou flexionar o joelho. A gente não trava o joelho. O joelho é estendido, mas ele é flexionado, mas sem movimento. Ele é destravado. O que é semiflexionado? O que é semi-estendido? Se eu te der um copo lá, ó, o copo tá meio cheio, o copo tá meio vazio. Não sei. Então, o joelho ele não vai ficar travado na extensão, não. Essa trava do joelho, ela é importante, tá, gente? A gente não deve fazer os exercícios com medo da trava do joelho. Mas no stiff, a gente não faz com essa trava, tá bom? Essa trava do joelho é uma trava que ela existe para prevenir a hiperextensão. No movimento de swing, por exemplo, a gente deve utilizar a trava, mas com muita contração do quadríceps, para poder evitar o impacto ali na hora que a gente estender em velocidade alta, tá? No stiff a gente usa, deixa o joelho destravado, para permitir que o movimento aconteça. Se você trava, você dá uma bloqueada ali no quadril, tá bom? Então, esse foi uma tarefinha que eu passei aqui, que eu mostrei pra vocês. E agora eu quero que vocês, amanhã ou essa semana, quem não vai dar aula de personal, não tem um aluno que você vai dar aula de hoje até na sexta-feira, você vai ensinar um movimento para alguém. Ah, eu não vou dar aula, ensina para sua mãe, pro seu amigo, seu irmão. Mãe é bom, a gente, porque mãe sempre colabora, né? Fala assim, mãe, eu tô precisando fazer um exercício aqui, colocar em prática uma coisa que eu vi na live, me ajuda aqui. E você vai ensinar um movimento para ela e vai tentar corrigir. Escolha um exercício de complexidade moderada. Algo que você queira ensinar e que você entende que não vai ser uma tarefa que a pessoa não pode conhecer demais daquele movimento. Mas também não pode ser uma tarefa muito boba, um exercício muito fácil, muito simples, tá bom? Ensina o movimento e anota suas principais dificuldades na hora de corrigir. Pensa nessas tarefinhas que a gente vai dando para poder... Quando a aula é online, as correções... Você vai passar as correções do tipo que eu falei, de levar o quadril na direção da parede, pede a pessoa para virar de lado, para você enxergar direitinho como está acontecendo o movimento. Com a aula online tem muitas possibilidades também, tá? Mas o mais importante é você, amanhã, colocar isso em prática. Faz, corrige, anota suas principais dificuldades. E essa semana eu vou fazer um quiz lá no meu Instagram, perguntando quais as dificuldades que vocês sentiram. O que foi mais difícil de colocar em prática na hora de corrigir a execução dos movimentos dos seus alunos, tá bom? E aqui, toda quarta-feira, eu não sei se esse horário vai ser o melhor. A minha filha acordou, ela tá ali acordadinha, mas ela não tá chorando. Então, na quarta-feira que vem, eu vou postar no meu Instagram o horário pra gente fazer uma próxima live. Vocês precisam colocar isso em prática, porque são conteúdos que precisam estar ali, ó, aqui, assim, na ponta da língua, quando você for dar a sua aula. Tem que estar tudo muito rápido para você conseguir transformar todo esse conhecimento de uma maneira aplicável, tá bom? Anota suas principais dificuldades e me fala se esse conteúdo que eu passei ajudou efetivamente vocês na vida profissional. Porque aí eu vou começar a colocar mais conteúdos de uma maneira bem aplicável na prática, de como ensinar de uma maneira mais fácil, tá bom? Pessoal, na minha bio tem um link lá para entrar no meu grupo do Telegram. Eu ia fazer um grupo de WhatsApp, mas o grupo do Telegram ele tem a vantagem de proteger o número de quem tá lá dentro. E lá também eu posso postar conteúdo e vocês, para acessar o conteúdo que eu posto, vocês não precisam fazer download de nada. Então não sobrecarrega o celular. Eu tenho um grupo
no Instagram chamado Movement Experts, que é para passar conteúdo relacionado à aprendizagem de movimento. E eu não falo da aprendizagem motora apenas, tá? São outros conteúdos que vão ajudar vocês a dar aula, fazer com que vocês melhorem e com que seus alunos melhorem a execução dos movimentos e que tudo vai ficar muito mais fácil, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. O curso está em andamento. O curso está em andamento, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Manda pra mim lá, faz a tarefa, não esquece. Entra no grupo do Telegram, que lá eu vou postar. Tem muitas coisas que a gente pode fazer legal por lá. Um canal de comunicação que ninguém tem acesso ao seu telefone, ninguém pega o seu número por lá, não tem que fazer download para assistir. Eu posso mandar áudio também, você não precisa salvar, é bem legal, tá bom? Ajudou? Espero que sim. Então, na quarta-feira que vem eu vou postar durante a semana o horário da próxima live, se for o mesmo, se a gente se manter, vamos caminhando por aqui.